Olá, companheiros, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está ouvindo a Causa Operária TV, junto em parceria nesse momento aqui, nesse momento específico, nesses próximos 50 e tantos minutos aqui da Causa Operária TV, em parceria com a Rádio Causa Operária, porque você está aqui ouvindo o podcast Pro Cultura. Este sim que é o podcast Pro Cultura, não o Música de Classe, como eu confundi. Gravando música de clássica, eu encerrei o música de clássica falando que era Pro Cultura. Muito bem, então, para você que não me conhece, eu sou o Kaká, apresentador desse programa aqui, também apresento o podcast Música de Clássica com os companheiros da banda Revolução Permanente, né? Este aqui é o programa de cultura pop, de cultura de massa, tecnologia e juventude, assim, no sentido de cultura, né? Tem o programa de juventude mesmo. da Causa Operária TV em parceria com a Rádio Causa Operária, né? Então eu já vou pedindo aqui, antes de começar aqui, de introduzir os meus companheiros, de introduzir o tema, eu vou pedir para você que está ouvindo esse podcast nesse momento, deixar o seu like aqui nesse vídeo, né? E também, mais importante ainda, se inscrever no canal, sim, se inscrever, porque a gente tem acesso aos analytics do canal e a gente sabe que uma boa parte das pessoas que nos escuta, pelo menos nesse caso aqui, nos escuta e nos assiste, não é inscrita, né? Porque, em geral, é um problema, né? Público mais velho, né? O público da sua TV é uma demografia um pouquinho mais velha, né? Como seria de costume para a temática do canal. Então, vou fazer esse apelo a você que está aí, é um pouquinho mais velho, né? Mas também gosta da gente, tudo, contribua com a gente se inscrevendo no canal, entendeu? Se puder, seja membro, é apenas R$8 por mês, entendeu? Uma bagatela aí que ajuda muito a gente a contribuir com o trabalho da Causa Operária TV, entendeu? E para se inscrever, eu sei que uma boa parte das pessoas não se inscreve porque não tem conta. Então eu vou fazer esse apelo a você também. Crie a conta. Porque, sim, eu acho que algumas pessoas às vezes podem ter aquele peso na consciência, não estarei contribuindo para o império capitalista do YouTube. Não está contribuindo em nada, porque o anúncio passa igual, tendo você conta ou não. Então, mas você está contribuindo com a gente, que é o mais importante, né? Você está aí se inscrevendo, né? Ajudando o canal a crescer, ainda mais porque estamos com 86 mil inscritos, se eu não me engano, nesse momento dessa gravação deste programa. E com apenas 14 mil inscritos, né? Se eu tiver correto sobre o número de inscritos do canal, com apenas 14 mil inscritos a gente vai chegar à marca histórica de 100 mil inscritos no canal da Causa Operária TV. Isso mesmo, 100 mil inscritos. Essa que é uma marca muito importante para nós, tanto porque ela contribui aí para a nossa ela contribui para a nossa geração de conteúdo, né? O canal vai ficar maior. E também porque dos 100 mil para 1 milhão é um salto muito menor, acredite ou não, do que um salto dos 0 para os 100 mil, como a gente está fazendo agora. Então, contribua, né? Além de que, né, para colocar aí a cerejinha do bolo, é aquela plaquinha maravilhosa, né, de prata que o YouTube oferece de 100 mil inscritos, que a gente, com certeza, quando chegar, né, a gente pode fazer aqui uma comemoração dos 100 mil inscritos da Causa Operária TV, de todo esse trabalho, esse esforço, assim, que a gente fez para chegar nesse ponto aqui. Então, contribua com a gente, se inscreva no canal, seja membro. Se você tem aí um trocadinho no cartão de crédito, puder contribuir com a gente, deixa um superchat nesse vídeo, né? E com essa conta também vou pedir para você deixar um comentário na descrição desse vídeo, né? Porque a gente gosta muito de ler os comentários, a gente lê todos sempre, a gente fica curioso para ver o que o pessoal acha. Esse sendo um programa até um pouco distoante do resto da programação da Causa Operária TV, né? A gente gosta muito de ver que vocês estão gostando, que vocês têm sugestões, que vocês se identificaram com o que a gente falou. Eu acho que hoje vai ser um programa que o pessoal vai se identificar bastante, inclusive porque hoje a gente vai falar de Windows, né? Melhor falando, de Microsoft e Apple, né? Aproveitando o gancho do último episódio, que a gente falou de Microsoft e Sony no debate eterno entre os caixistas e os sonistas, né? A gente vai estar hoje aqui falando, entrando um pouco mais nesse problema do parasitismo da Microsoft, e não tem forma melhor de explicar isso do que contando um pouco da história da Apple, e mais do que isso, mostrando de onde veio a Microsoft, né? A relação que a Microsoft teve com a Apple, e um pouco da evolução tecnológica que levou
a esse mundo da computação que a gente tem hoje, que é um mundo que pouca gente sabe a origem, apesar de ser a gente ter uma condição muito bem definida, onde a Microsoft tem uma hegemonia muito grande dentro do mercado de sistemas operacionais, a gente tem que ter sempre conhecimento da história para saber que nem tudo acontece como a gente imagina, né? Antes de entrar devidamente no tema, eu quero introduzir aqui os meus companheiros de sempre, né? Companheiros aqui do podcast Pro Cultura, gente jovem que nem eu, que está aqui sempre fazendo esse programa e que gosta dessa temática tanto quanto eu, né? Temos aqui, em primeiro lugar, o companheiro Arthur Sesconeto, que está mais longe de mim, diretamente de Santa Catarina, que é apresentador do J5. Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros da Rádio da Causa Operária e da Causa Operária TV, que estão escutando mais um podcast Pro Cultura. Desejo aí boas-vindas à nossa programação. Sou o Arthur Sesconeto, falo diretamente de Santa Catarina e é um prazer aí estar com os companheiros mais uma vez. Eu sempre falo o número, né, do episódio, mas como já há algum tempo eu já perdi a conta dos episódios, eu deixo pro Kaká fazer isso, porque eu creio que será o episódio 12 hoje. Eu acho que, se eu não me engano, é o 13. Errei de novo. Então eu não vou pôr a mão no fogo agora, né? Posso até pesquisar aqui, que eu tenho. Mas antes de eu ver isso, né? Eu introduzi o outro companheiro que está aqui com a gente. Companheiro Daúde Zaparoli, apresentador do Cineclube Luiz Buñuel. Mais próximo de mim, aqui em São Paulo, né? Estamos todos em quarentena nessa crise do coronavírus. Então esse é um programa gravado remotamente, né? O companheiro Daúde aqui de São Paulo, apresentador do Cineclube Luiz Buñuel. Olá, companheiros que estão acompanhando agora a Rádio Causa Operária TV, independente do horário que você estiver assistindo. Bom, é isso, né? Deixa seu comentário, seu like aí no vídeo. A gente vê todas as sugestões que vocês falam, tal. A gente tem algumas que são meio... enfim... Certo. São meio absurdas, mas é outra ocasião. Outras são bastante importantes. Independente se for dar uma sugestão ou tal, comenta aí no vídeo, deixa seu like, compartilha. Certo. É isso. Eu acabei de confirmar. Eu tava errado, você tava certo, Arthur. Hoje é o episódio 12. Pra quem não sabe, eu que faço as thumbs desse programa e do Música de Classe. Então eu faço as thumbs e não tenho em mente qual que é o tema. Muito bem, então. Bem, hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse desenvolvimento aí, né? Que levou a onde a gente se encontra hoje no mercado da computação, que é essa briga entre a Microsoft e a Apple, que eu tenho certeza que muita gente não sabe bem como se processa, né? Antes de começar, eu já queria fazer uma recomendação a todos, né, que queiram entender. Esse não vai ser um episódio tão factual. Eu digo no sentido de que a gente não vai ficar colocando coisas tão historicamente, com data certinho e tal, porque para nós esse não é o intuito, né? Inclusive, para suprir essa necessidade, pessoal que gosta, né, eu recomendo assistir um filme. Tanto eu quanto o Arthur, a gente fez aí cursos relacionados à informática no ensino médio, né? O Arthur, inclusive, está fazendo, porque ele é do Instituto Federal. Eu tive esse filme recomendado no meu curso de informática no ensino médio. Eu imagino que o companheiro Arthur também teve o filme Piratas do Vale do Silício, que é um filme que dá para ter uma boa noção dessa história que a gente vai contar aqui hoje. Sim, bom, e até a respeito disso, né? Como de praxe, a gente... tendo um contato maior, inclusive, com essa área da tecnologia, né, facilitou, inclusive, na nossa pesquisa. E, bom, a conclusão para os companheiros que viram o último episódio aí do Pro Cultura não vai ser tão diferente assim do que a gente concluiu sobre o Xbox e a Microsoft. Até por isso, a gente não vai se ater muito à tecnologia aí do Xbox, etc., que a gente já comentou na passada, e a gente vai fazer uma amostra, né, mais da parte inicial, principalmente, e de como é que foi a formação dessas duas empresas, né? Onde a Microsoft, justamente como a gente comentou no último episódio, ela não perdeu o caráter nem na sua nascência do jeito tradicional e capitalista de ir roubando empresas por aí. A gente vai entrar nessa questão, né? Eu recomendo a todos que vão assistir o programa
eu recomendo que assistir o programa, que depois vejam esse filme. Ele é um filme com uma certa qualidade, é interessante porque ele mostra um pouco sobre o problema do papel do Steve Jobs, ele coloca a briga entre o Steve Jobs e o Bill Gates. É um filme bem interessante, né? Só recomendo não assistir dublado. Eu tive o desprazer de ser forçado a assistir esse filme dublado na, na escola e é um negócio meio engraçado, porque, por exemplo, eu lembro que tinha um momento que todo mundo riu na sala de aula onde o Bill Gates ele ia de avião para uma cidade, né, que tinha um nome meio hispânico, né, nos Estados Unidos. Só que os caras traduziram o nome certinho, ficou parecendo tipo uma cidade assim, do interior do Ceará, tá ligado? Por causa da tradução, tá ligado? Era muito engraçado. Agora eu não lembro qual que era o nome da cidade, mas é cômico. Eu não sei se você se você assistiu esse filme dublado também, Arthur. Não, por sorte, eu assisti legendado, então eu peguei a referências. Nossa, cara. Mas, de qualquer forma, né, a respeito do filme, o filme é bem interessante porque ele vai abordar esse ponto mais inicial, né? Ele vai envolver aí justamente os personagens principais, tudo, vai comentar um pouco mais a respeito de como é que se dá a relação, inclusive, dos dois, né? Vão ser os fundadores de ambas as empresas. Ele é útil para pegar esse ponto mais factual, né? A gente não vai abordar tanto aqui, mas que os companheiros aí que tiverem interesse em conhecer mais a respeito vão conseguir se desdobrar melhor sobre as maracutaias do mercado capitalista para você lançar um sistema operacional, um computador pessoal, né, em plenos anos 80. Essa aqui é uma informação importante, né? Sobre tudo isso aqui. Inclusive, eu queria começar perguntando para os companheiros que estão aqui a experiência que eles têm com o nosso famigerado Windows, né? Para a gente já ter uma base de onde é que a gente vai chegar. Porque, finalmente, uma coisa que o pessoal não sabe é o seguinte: o Windows, ele, em muitos sentidos, ele é basicamente ele é uma reciclagem dos primeiros Windows. Ele vai sendo melhorado, mas ele, em muitos sentidos, ele mantém uma essência muito parecida, não é? Sim, tem até a lei do Windows que a gente brincou aqui, que existe um Windows aí decente, tem um Windows ruim, muito ruim, aí é lançado um outro Windows que repagina o Windows ruim, torna ele decente de novo e por aí vai, né? Uma sequência infinita. Eu, por exemplo, peguei meu primeiro computador, veio com Windows Vista. Windows Vista era um Windows tão ruim, tão medíocre, que ele sequer para a época, para a tecnologia da época, ele não tinha condições de abrir, ele tinha número de abas limitadas para você abrir. Então, todo mundo que pegava lá no seu notebook, eu lembro que eu tinha, inclusive era da família, a gente tinha um notebook ali da Dell, um computador bom e tudo mais, só que veio com o Windows Vista. O Windows Vista era uma porcaria tão grande que a gente retrocedeu e colocou o Windows XP para a retomada. E, bom, minha experiência, eu só usei o Windows, né? Eu não tenho nenhuma experiência aí com os Mac da vida. Os companheiros talvez já tenham interagido melhor com a tecnologia da época, eu usei poucas vezes, mas a principal questão foi justamente esse problema, né? O Windows é conhecidíssimo por ou fazer algo muito ruim ou tentar repaginar esse algo muito ruim na próxima edição. A minha experiência pessoal, como os companheiros falaram aqui, o primeiro computador que eu usei antes, que era o computador da minha mãe, que ela usava para trabalhar, enfim, que era um Windows XP, né? Aí nessa época também eu nem lembro se eu fazia alguma coisa nesse computador ou não, mas eu lembro da característica dele e tal, das páginas, da tela de início, enfim. Aí depois de um tempo ele passou a ser o Windows 7, não sei como, um passe de mágica assim. Ele virou Windows 7 e aí foi quando eu peguei esse computador pra mim e quando eu só fiquei com o Windows 7 até eu lançar o Windows 10. Falava assim, na época todo mundo falou, o Windows 10, que não sei o que. Aí eu fui tentar, né, eu queria usar também o Windows 10, né. E como pessoalmente eu não queria pagar o original, tentei baixar por sites fora, enfim, né. E aí não foi bem sucedido e eu baixei só uma capa
pro Windows 7, que era o Windows 10, que o computador deu problema, que teve que levar pro conserto. Eu fiquei traumatizado, voltei pro Windows 7 até uma vez mudar pro Windows 10 de vez, né? Aí agora também eu nem tô usando mais o Windows de dentro, eu tô experimentando o Linux, né? Que é bem interessante, tem várias... Que daria um programa também, aqueles, né? O Linux é o programa em si só, né? É engraçado, né? O Arthur não tem nenhuma experiência com os outros, né? O Daúde tá migrando pro Linux e é engraçado porque a maior parte da minha vida usei computadores com macOS. E, cara, hoje em dia, tendo que trabalhar no Windows, eu tenho saudade daquele computadorzinho que eu tinha, que era bem mais fraco que o meu, só que, putz, isso me chama atenção, né? Eu tenho certeza que todo mundo, assim, eu aposto que todo mundo que tá ouvindo esse programa nesse exato momento já teve em algum problema, assim, alguma dor de cabeça, ou tem frequentemente dores de cabeça com relação ao Windows, né? Você tem, assim, grandes reclamações e tal, e você vê que é um negócio que você precisa cuidar mesmo, porque ele é mal feito, cara. Você pega situações que nem você precisa ficar formatando o computador anualmente, regradinho e tal. Você pega vírus, faz um monte de loucura. Às vezes o antivírus tem vírus. O meu computador mesmo, ele é velhinho, tudo, mas, pô, não era pra ele estar desse jeito. Mas ele frequentemente fica com o disco totalmente ocupado, sem motivo nenhum, sabe? Parece assim que ele ignora o meu hardware. É uma coisa um pouco sinistra. O Windows é mágico. O Windows 10 ficou conhecido por, basicamente, dar limite de CPU toda vez que tu abre o computador, basicamente. Limite de disco e CPU. O meu eu tive que formatar algumas vezes para melhorar minimamente o programa. Não só isso, tem que usar prompts de comando para resolver o problema. Então, isso aí é uma desgraça, né? Mas assim, para esclarecer de onde vem essa desgraça, porque a gente citou no episódio passado que a Microsoft é uma empresa com um cunho assim, muito duvidoso e profundamente parasitário, né? A gente colocou lá, né? E aqui a gente pode contar um pouquinho melhor a coisa toda. E curiosamente, o que o pessoal não sabe é o seguinte: a história da Microsoft, ela meio que começa na Apple. Parece estranho, né, para o ouvinte desavisado que tá ouvindo a gente agora nesse momento, né? Pensar que a maior corporação de sistemas operacionais do mundo, ela um dia teve o seu CEO aí trabalhando na concorrente, né? Mas era fato. O Bill Gates, ele teve em contato aí uma época da vida dele com o Steve Jobs, né, dentro da Apple. Se eu não me engano, ele tocava a empresa dele à parte, mas ele tinha trabalhos aí junto. Isso aí é mostrado no filme dos Piratas do Vale do Silício. E é curioso ver como ele esteve lá no ambiente, ele se aproveitou disso para pegar pegar aí algumas ideias da Apple e se lançar, né? Mas aí vem, né? Porque a Apple, ela não tem o mesmo caráter que a Sony tinha no outro episódio, né? Para quem viu o episódio anterior, sabe que a gente falou que a Sony, ela não era uma empresa maravilhosa, né? A gente não falou que a Sony é uma empresa maravilhosa, a gente falou não. A Sony é uma empresa menos pior que a Microsoft. A Microsoft, ela é uma empresa que ela veio a existir através da compra de empresas menores, de produtos de empresas menores, e do roubo da sua concorrência, como a gente já vai chegar lá. A Apple, em contrapartida, ela é uma empresa que ela meio que surge aí, né? Se a gente fosse determinar isso aí como uma necessidade histórica, né? Ela meio que está aí em decorrência da necessidade do avanço da indústria de computadores, né? O Steve Jobs, ele era aí um jovem, se eu não me engano, trabalhava com eletrônica, né? Na época, assim, meados dos anos 70, né? E ele tinha aí as suas ambições de jovem programador em uma época onde a tecnologia avançava, né? Mas avançava a passos meio devagares, né? Passos curtos. E um dos grandes responsáveis por essa estagnação aí era a companhia gigantesca que era a IBM, né? A IBM, ela é ainda uma das maiores empresas de computação que tem. Ela existe até hoje, mas ela migrou aí para o mercado dos computadores industriais,
Hoje em dia não se vê, né? Não é uma coisa tão comum. Se não me engano, ela tinha uma relação com a Lenovo, mas também acho que não é mais assim. Tem muito foco no chamado TI hoje em dia, considerada a maior empresa de TI. Então, ela migrou para esse ramo da computação industrial, mas na época ela era a única grande empresa mesmo do ramo, né? E ela, sendo assim, ela recebia muitas ideias, né? Por dentro, ela e outras empresas recebiam muitas ideias que, como a gente já conhece, né, o monopólio ele gera um parasitismo muito grande por parte da empresa e uma dificuldade muito grande de inovação, né? A gente vê isso hoje em dia, né? Quem para reparar vê que hoje em dia não se inova nada, né? As coisas elas são assim basicamente uma melhoria daquilo que já existe, mas ninguém faz nada de novo. Nesse caso aqui, a IBM tinha chegado num patamar mais parasitário, né? E a indústria dos computadores ela tinha aí um potencial muito grande, tanto que dentro da IBM existiam uma série de projetos que a empresa engavetava, né? Da seguinte maneira, uma prática muito comum dentro de empresas grandes, monopólios capitalistas, quando a empresa vê uma inovação que pode ser lançada por um concorrente, ela compra esse produto, né, esse projeto da outra empresa, né, patentia sob a sua marca, e se ela julgar que não vale a pena, né, e em geral ela vai acabar julgando que não vale a pena, e isso vai se acentuando cada vez mais na medida que essa empresa se torna mais maior, monopolista, tudo, ela vai tender a engavetar esse projeto se ela não vê uma oportunidade de mercado muito, muito favorável, né? Então, a IBM, né? Outro exemplo de empresa que fazia isso era a Xerox, né? Tinha aí uma série de coisas engavetadas, né? Que foram que acabaram sendo desengavetadas pelo jovem Steve Jobs, né? O Jobs ele tinha aí as suas aspirações a lançar um computador pessoal, né, e revolucionar esse mercado, e esses projetos engavetados eles existiam aí, né, e neles estava contido todo o conhecimento, todas as ideias, né, nem necessariamente conhecimento, mas as ideias necessárias para tornar desse sonho dele uma realidade. Então, e isso é uma coisa que, não se enganem, acontece até hoje, em provavelmente maior escala até. Muitos projetos vão acabar sendo engavetados aí por falta de necessidade, por falta de retorno, né? Isso, inclusive, pode ser visto, né? Com certeza deve ser visto aí em outras indústrias, né? Existem aí denúncias, por exemplo, de que a indústria farmacêutica faz muito isso com remédios, né? Aí, nesse campo, a gente não está falando de inovação tecnológica, estamos falando da vida dos outros, né? Então, existe existe a especulação, existem denúncias de que até a própria indústria farmacêutica faz isso com determinados remédios, porque convenhamos que, por exemplo, para a indústria farmacêutica não é rentável curar uma pessoa definitivamente a um preço justo. É mais rentável manter uma pessoa doente fazendo um tratamento caro, né? E a gente sabe muito bem que para o capitalista as vidas das pessoas não entram nessa balança de preço. E eu acho que aí, diante da IBM, o problema com a IBM ele se manifesta de maneira muito similar. Para a IBM, esses projetos todos que ela tinha aí conservados por uma falta de visão de mercado muito grande, né? E também por esse conservadorismo gerado pela posição estável da empresa no monopólio, né? Fez com que ela tivesse engavetado aí uma série de produtos importantes que se não fosse pela atividade do Steve Jobs de ir até essas empresas e dar um jeito de pegar essas ideias, né? Esses projetos provavelmente nunca teriam vindo à tona, né? E é muito provável que essas revoluções poderiam não ter acontecido. Então, nesse sentido, é uma atividade muito reacionária, né, da parte da IBM, e essa necessidade de evolução aí meio que favoreceu
a atividade do Steve Jobs com a sua empresa na época. Na época, uma startup pequena, né, chamada Apple, que hoje em dia é uma empresa enorme que a gente tem aí, que inclusive está perdendo o seu brilho, mas a gente vai entrar nesse mérito. Bom, e até sobre essa questão da Xerox, a própria Xerox, e pelo que ela é conhecida, ela se tornou quase um substantivo, né, na língua, inclusive mundial, né, e se referindo aí ao Xerox e tudo mais, né, também foi um projeto engavetado. Né? Então, vale lembrar aí que essa questão da monopolização na tecnologia foi responsável por quase impedir que uma série de coisas que a gente hoje considera assim, muito simples, que fizeram muita diferença, inclusive no passado, não existisse se não fosse esse problema justamente aí do engavetamento. E em respeito até dessa questão, né, foi abordado o problema aí da Apple, né, mostrado aí o início, a Xerox, inclusive, que eu acabei de citar, ela foi, a gente vai tratar um pouquinho melhor, mas ela foi aí a responsável já no início dos anos 80 por desenvolver o primeiro, como se chama? Interface gráfica, ícones e o próprio mouse, né? Que a Apple, no caso, iria aprimorar, né? E fazer o primeiro computador pessoal, que foi aí um grande salto. E, em paralelo com tudo isso, né, existia a questão da Microsoft. Que a Microsoft seguia já um caminho muito diferente. Na época, o dono, fundador da Microsoft, ele adotou um rumo diferente da Apple, né? No caso, o Bill Gates, né, como ele ficou conhecido, ele iniciou o seu projeto meio que ao estilo Mauricinho, como a gente tinha comentado aqui, né? Ele era um cara que estudou Ele era um cara Harvard, bem etc. Mauricinho. Se for colocar na balança, ele era um cara super Mauricinho. Dá pra... Tipo, quem vê o perfilzão do Bill Gates, né? É que ele, de fora, ele parece só um coroa desses de indústria de tecnologia, né? E não transparece tanto esse negócio de que ele é um Mauricinho. Mas, por exemplo, eu não sei se o pessoal sabe, mas ele tem um título no nome. Que ele é Robert alguma coisa, Gates III. É William Henry Gates III. Então. Isso. O cara tem terceiro. E ele era de uma turma que estudava em Harvard na época, né? E Harvard, que todo o pessoal conhece, aquela famigerada faculdade norte-americana, que de lá saem os piores canalhas possíveis e imagináveis também, tem que levar isso em consideração. É para isso que serve a formação da faculdade, inclusive. Então, a faculdade de Harvard aí, né, ninguém nutre nenhuma ilusão por isso daí, e o Bill Gates é mais um canalha Mauricinho que saiu dessa faculdade, né, e foi tentar a vida aí nesse mundo, né, e num trajeto um pouco diferente do que o Steve Jobs estava traçando de ir lá e meio que afrontar os grandes monopólios, ele estava meio que trabalhando como trabalham os grandes monopólios. Ele foi, né? A primeira grande coisa da empresa é lançar aquele pseudo-computador pessoal, né? Na época, que era o chamado Altair, né? Que era um computador bem nos moldes do que tinha na época, nada muito revolucionário. A diferença é que ele era menor, mas ele era bem a mesma coisa, praticamente. Igual que se destacou, né? A gente comentou isso, inclusive, no problema do Xbox, não vai ser diferente aqui. A Microsoft ela se destaca já logo para o início pela, primeiro, utilização de serviços. Ao contrário da Apple, que já busca formar os primeiros computadores pessoais, a Microsoft ela tem a função aí de os desenvolvedores, etc. Na época, principalmente, sendo fundada pelo Bill Gates e Paul Allen, eles aí são responsáveis, em geral, por trabalhar, inclusive, para outras empresas aí, como por exemplo chegar a ser chamados pela IBM aí para desenvolver um sistema operacional e tudo mais, porque era meio que a Microsoft já fazia, pequenos sistemas, né? Era basicamente a função da Microsoft naquela época. E o que a Microsoft faz, né? Como ela já ficou conhecida, ela vai lá e compra outra empresa. E ele comprou, na verdade, o produto, né, o sistema QDOS, que na época era da Seattle Computers,
e assim começou a desenvolver em cima desse KDOS, né, a sua plataforma, né, aplicações, etc., que curiosamente, né, aí no desenrolar da história, no início dos anos 80, quando é lançado o primeiro Macintosh da Apple, é justamente para a Apple que a Microsoft começa a desenvolver essas aplicações, né? Então, inclusive foi lançado aí planilhas eletrônicas, etc., um sistemazinho aí que começava a se tornar aos poucos um sistema operacional, que só viria a ser lançado mesmo como Windows em 85, né? E até um negócio interessante, em cima disso tudo, né? Esse sistema aí, KDOS, que a gente citou agora, se preparem que vocês vão ouvir falar muito dele daqui para frente. Inclusive porque, mesmo sendo um sistema organizado no final dos anos 70, ele continuou sendo usado, foi usado por muito tempo pela própria Microsoft, inclusive nos anos 2000. A Microsoft, para quem não está reconhecendo, né, ou esse QDOS, ele é o futuro MS-DOS. O MS-DOS ele surgiu aí como uma espécie de um sistema operacional sem interface gráfica, né, que rodava em determinados computadores no estilo do Apple II, né? E ele vai ser aí muito utilizado pela Microsoft, que é uma empresa especialista em não fazer nada de novo, né? Ele foi comprado de uma empresa menor, essa Seattle Company. Ele foi comprado como QDOS e a Microsoft deu uma mexida nele para transformar ele em MS-DOS. E ele vai ser a estrutura de base do Windows até, pasmem, o Windows XP. O Windows XP é o primeiro Windows que tem uma estrutura independente do MS-DOS. Até o Windows XP, ou seja, do Windows 1 até o Windows ME, todos os Windows eles rodam por cima do MS-DOS. Que é uma coisa absurda, a falta de... é uma preguiça, assim, é um negócio mal feito, porco demais da conta, né? E também a gente vê, né? A Microsoft, ela tem aí, com o Windows, a sua sequência de fracassos e vitórias aí, né? E o Windows XP, curiosamente, foi, assim, uma das maiores vitórias da história da Microsoft, se não a maior, né? Acho que ele foi o Windows mais utilizado de todos. E ele é conhecido, inclusive, por ser um dos mais leves e o que menos dava pau, né? Que indica que a libertação da plataforma de um programa que foi criado em meados dos anos 80 talvez tenha sido uma boa escolha. Talvez, né? Quem sou eu para falar isso daí? Mas... Tem uma curiosidade do sistema, né? A gente citou os Windows, né? Eles carregam, inclusive, por causa disso tudo, o que eles chamam de herança maldita, que a gente encontrou, inclusive, aqui das nossas pesquisas, né? Que por causa desse sistema DOS, né? Que eles se basearam para ver aí a forma que fizeram o sistema, né? O Windows não permite aí você crie pastas com nomes como COM, TRN, AUX, COM1 e IPT1. Porque isso, no caso, né, é uma herança aí dos sistemas operacionais do Windows que carregava o MS-DOS. E essas palavras que eu acabei de citar eram reservadas para comunicação interna. Então, assim, você não pode fazer aí, vamos supor, pastas, etc., porque o Windows Explorer não consegue, até o Windows 10, até atualmente, aceitar esse tipo de comando. Inclusive, tu só consegue fazer isso se tu ativar o teu prompt de comandos, e mesmo assim o seu Windows Explorer não vai conseguir carregar. Eu citei isso meio que para comprovar, né, a forma aí, inclusive, porca que o negócio se desenvolve, né? Então, não procuraram resolver nenhum problema simples, né? É também um negócio de gente acomodada, né? A Microsoft, ela invadiu aí o mercado, né? O Windows, inclusive, ele é aí um projeto de interface gráfica que foi... que basicamente esse trabalho do Windows, ele vem aí do tempo em que o Bill Gates estava próximo da Apple, né? Tem uma cena no filme que mostra que o Bill Gates, o filme pinta o Bill Gates como vilão, isso é um fato, né? O pessoal, inclusive o Daúde podia discutir esse filme no Cineclube, tem uma indicação de tema, que é um filme interessante para falar sobre, né? Mas é curioso como
o filme ele pinta o Bill Gates como vilão, né? E tem uma cena especificamente no filme onde o Bill Gates tem uma conversa com o Jobs depois que ele expõe todo o plano dele, tudo, né? E ele trai o Jobs, né? Onde ele coloca lá e o Steve Jobs fica possesso com o negócio. Né? Essa invasão. Até aquele meme do Pica-Pau, né? Que tá o Zé Corubu, ele fala assim: essa vai ser a minha maior vigarice. Ele é assim, vigarista é uma boa definição, porque não só ele conseguiu inundar o mercado com o software dele, que é ruim, entendeu? Convenhamos, é um software meio ruim, como ele tirou dessa hegemonia a Apple, que era uma empresa que estava naquele momento desenvolvendo um produto de muito maior qualidade, tanto por aquele embalo que a gente citou lá atrás, né? Uma empresa que estava aí lutando contra as patentes, lutando contra os engavetamentos das empresas, né? Aí também, né? A Apple ela tem aí os seus anos de glória, né? Que ela vai lançando várias coisas, né? Durante esse período do final do século XX, ela vai aí ter alguns fracassos, como o Apple III, que era um computador mal construído, e o Apple Lisa, que ele foi um fracasso porque ele estava muito à frente do seu tempo, né? A partir do Apple II se lança aí as interfaces. Do Apple II não, do Apple Lisa lança-se a interface gráfica, que é uma revolução total na utilização do computador, né? Torna muito mais fácil a utilização do computador e também torna ele muito mais amigável para o usuário doméstico, né? Do que aquela tela preta com aquelas letrinhas, né? Se eu não me engano, o computador já vinha com uma impressora embutida, 2 entradas para disquete e tal. Era um computador bem revolucionário. Ele vinha com 1 megabyte de RAM, 1 megabyte. Hoje em dia, a gente reclama que a gente tem 4 GB, né? Naquele tempo, nos meados dos anos 80, né, o Apple Lisa foi considerado um computador que era overkill demais por ele ter 1 megabyte de RAM, né? E efetivamente era muita coisa, né? Depois fizeram os estudos, era coisa demais, assim, não tinha nada que usava 1 megabyte de RAM daquele jeito, né? Imagina hoje em dia, então, que a gente usa 8 GB e tá reclamando. E vai lançar também o novo computador da Apple, né? Que tem não sei quantos teras de... Então, aí hoje em dia é foda, né? Chegando mais perto disso, né? A Apple, nessa briga aí com os computadores, ela acaba perdendo, né? O Windows, como a gente sabe, ele vai dominar o mercado de computadores. Mas a Apple, ela sabe dar a volta por cima, né? Posteriormente, né? E tudo gira em torno da figura do próprio Steve Jobs, que era uma pessoa realmente com muita inovação aí na mente, né? Ele tinha uma filosofia de inovação. A filosofia de trabalho dele no filme mostra que ele era um cara muito excêntrico, com uma série de problemas aí pessoais, tudo, né? Mas que isso aí, em muitos sentidos, se manifestava através dessa... Como é que fala? Dessa insatisfação com o que havia no mercado. Tanto que a Apple era tida como uma empresa meio afrontosa pelas propagandas. Tem uma propaganda da Apple famosa que ele faz referência ao livro 1984, tudo. Então... A empresa tem um pouco isso, né? E posteriormente vai adquirir aí um pouco esse estigma de ser uma empresa de gente meio alternativinha, né? Hoje em dia não é mais, né? Mas teve um período aí que o negócio de ter iPhone, ter MacBook era uma coisa meio, olha só, meio alternativa, né? Hoje em dia a questão da época, inclusive, super valorizou, né? Muito. Mas uma coisa importante, né, que a gente tem que citar nesse ponto da história, mais no início, é o problema justamente do Windows, né? A grande plataforma que faria com que a Microsoft alavancasse no mercado, né? Ela foi lançada aí primeiro um dos MacBooks, né? Na época não era MacBook, né? Era o Macintosh ainda. E ela virou ainda de disputa, né? Porque, por exemplo, a Microsoft resolveu aí tornar ela exclusiva, né? Sair aí do próprio dos próprios materiais da Apple, né? Isso gerou inclusive uma disputa aí de direitos autorais, etc.
e que mostra em certo sentido, né, que a gente vai acompanhar mais para frente, que a Microsoft ela consegue é uma vitória para a Microsoft, né, colocar implementar de maneira de vez no mercado Windows, mas elas para fazer isso, né, até para crescer como empresa, lançar outros aparelhos, se tentar inovar no mercado, ela nunca consegue inovar por conta própria. Ela constantemente vive comprando outras empresas e assim crescendo o mercado aí capitalista mundial. A Apple, ela teve exatamente isso, por exemplo, a interface saiu da Xerox, entre outras tantas funcionalidades, o próprio mouse saiu da Xerox também, porém, ela é obrigada, você vê forçada com a questão de mercado, a ela em si mesmo renovar, né? Algo que a Microsoft, em certa medida, não consegue fazer. E um ponto muito interessante que a gente vê a respeito disso é justamente o problema dos próprios celulares que foram lançados. Né? A Apple foi responsável aí, com todos os problemas, a lançar o Touch, né? O Touch aí foi uma renovação no início, aí na metade da primeira década, que vai muito além dos Windows Phones ou qualquer coisa assim que a Microsoft tentou fazer. Inclusive a Microsoft comprou a Nokia, né? Para representar aí novamente essa tentativa de se segurar no mercado. Aproveitando que você entrou no mérito do mercado de telefones, temos isso também, né? A Apple, depois dessa briga perdida aí com a Microsoft, ela acaba tendo aí chegando num problema muito sério, né? E o próprio Steve Jobs, ele chega a ser demitido da empresa, né? Pelo conselho lá mais alto, e a empresa acaba chegando perto da beira da falência sem ele, que é uma coisa meio engraçada, né? E ele, depois de fazer dinheiro em várias frentes, né, e de ter outras ideias, volta para a empresa e ele começa aí toda uma campanha nova de inovações, e essa campanha é encabeçada principalmente no mercado dos smartphones, né? Porque a Apple, ela nesse sentido é a mãe dos smartphones, né? O iPhone, ele foi uma revolução no mercado do telefone celular, né? Tanto por isso pelo que o Arthur falou, né? Ele lançou o touchscreen, né? Que na época, quem lembra, né? O celular era só tecladinho. E o melhor tecladinho era tipo aquele do BlackBerry, assim, né? Então, se você quisesse touch, tinha que ser com aquela canetinha lá, que você tinha que esgarçar a tela para conseguir clicar, tudo que era uma merda. E o iPhone foi o primeiro celular aí, efetivamente, touchscreen, né? Ele tinha uma série de inovações, era uma coisa assim revolucionária também, como a Apple gosta de fazer, né? E essa aí foi uma linhagem de telefones que está durando até hoje, né? Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar é que a Apple, ela nem tudo é flores, né? Em alguns casos a Apple aí teve alguns fracassos de mau planejamento, citei aqui o Apple III. Ela tentou uma época entrar no mercado dos videogames e não conseguiu, lançou um videogame de muito má qualidade chamado era uma parceria da Apple com a Bandai, que era um videogame chamado Apple Bandai Pippin. Era uma coisa de muito baixa qualidade, que acabou não chegando no conhecimento de ninguém, né? E agora a Apple, né, na sua atual condição de empresa monopolista gigantesca do mercado de smartphones, está perdendo cada vez mais o seu brilho aí, né? Aquele brilho deixado por essa linha de trabalho do Steve Jobs, né? Que morreu, acho que... Alguém lembra quando ele morreu? Acho que 2010, alguma coisa assim, né? 2009 e 2010, né? Morreu por ali, né? Morreu com câncer de pâncreas, se eu não me engano, tava magrinho, né? Ele com a filosofia dele de trabalho, que era basicamente uma necessidade que existia, né? Também porque a gente não deve atribuir isso a ele, não era nenhuma espécie de homem santo, nem nada. Se você for pensar isso num panorama, você consegue ver que era uma necessidade, o mercado ele estava estagnado, né? E ele, né, acabou sendo pego aí por essa tendência, né, de inovação, tudo. Ele, se eu não me engano, ele já era uma pessoa menos Caxias, que nem na pegada do Bill Gates, né?
Ele era um cara, ele era hippie, né? O primeiro logo da Apple tinha um pouco essa alusão ao negócio do movimento hippie, com aquelas cores na maçã e tal. Ele era uma coisa um pouco já... tinha uma filosofia de pensar um pouco mais fora da caixa. E aí a inovação do iPhone, ela foi avassaladora. O iPad também foi outra coisa que pegou muito, porque os outros tablets, por muito tempo não tinha tablet que chegasse nem aos pés do iPad, né? Teve o lançamento dos iPods, que fizeram muito sucesso também, né? E a empresa seguiu aí, e hoje em dia ela sendo... sem o seu mentor ideológico daquela linha de pensamento para o trabalho, né? Que era o Steve Jobs, e na posição de nova empresa monopolista, né? Porque a Apple nesse momento é um dos maiores monopólios, uma empresa muito valiosa, né? E muito grande, né? Que tem um espaço muito grande dentro do mercado. Ela está perdendo aquela inovação e tá se rendendo cada vez mais aí aos modelos aí de mercado, né? De produtos que estão sendo consolidados aí no mercado de smartphone, né? Que é essa coisa, lança um negócio por ano, linha com 3 modelos, é super caro, não dura tanto, né? Quem já teve um iPhone 5S, por exemplo, né? Quem usava coisa da Apple mais antes sabe que era bem mais barato, apesar de nunca ter sido muito barato, mas era bem mais barato. E fora que era bem mais barato também, em geral os produtos duravam mais, né? E demorava mais para sair um produto novo, né? Hoje em dia não, todo ano tem coisa nova, tal, e em geral é uma inovação mais besta. Eu acho que o trabalho deles só se manteve em algum grau, né? No mercado aí dos computadores, né? Os celulares ainda têm aí as suas vantagens, tudo, quem quiser dar uma olhada depois, mas eu acho que nem se compara ao que era antes, assim, né? Antes era uma empresa muito independente, que tinha uma filosofia própria, uma identidade própria. Hoje em dia o iPhone, por exemplo, cada vez mais ele se parece um celular da Samsung com o logo da Apple, né? E cada vez mais o hardware da Apple se torna menos atraente, né? E aí a gente sobra só o sistema operacional, que para muitos ele é de fato melhor, né? Tanto no computador quanto no celular, né? Tem um adendo só. Questão de informação factual. 5 de outubro de 2011, com 56 anos que faleceu, no caso. 2011, faz tempo. E aí, só, né, fechando, né, a Microsoft não se impôs no mercado dos celulares, como todo mundo sabe, o Android é da Google, e outras empresas começaram a produzir telefones. A Microsoft teve uma primeira tentativa em produzir um sistema móvel, só que ele era basicamente o Windows de PC, menorzinho, como é que fala? Num tabletzinho daqueles antigos de canetinha. Imagina se era ruim. Se no PC já é ruim, imagina no negócio móvel de canetinha, né? Que era aquele tijolinho, assim. Aquilo era horrível, né? E eu nem lembro mais, eu tive aula sobre isso no curso técnico, mas não me lembro mais, porque era uma coisa meio esquecida por Deus, assim, esses programas. E aí, agora, nessa década que está acabando, eles compraram a Nokia, né? E saiu, eu lembro, na época eu até cogitei comprar eles lançaram a linha Lumia com a Nokia, que vinha com o Windows Phone, né? Que foi, acho que, o pior erro que eles já cometeram. Foi lançar o Windows Phone, porque ele foi um fracasso total, né? Inclusive, se eu não me engano, tinha especulações de que a Nokia ia lançar a linha Lumia com Android, porque os celulares eram bons, vários deles eram muito bons, bem desenhados, tudo. Eram celulares que chamavam bastante atenção por serem muito resistentes, né? A Nokia. Mas assim, o Windows Phone afundou esses telefones no abismo, né, das coisas esquecidas da tecnologia. E eram bons telefones, isso que é foda, porque não eram telefones ruins, né? Eram telefones razoáveis, tudo. Só que a Microsoft deu um jeito de acabar com o negócio. Porque o Windows Phone realmente ele foi um fracasso muito grande, né? Tanto que eu lembro quando ele foi sepultado de vez, que foi praticamente quando o WhatsApp
declarou que não ia ter mais WhatsApp para o Windows Phone. Aí acabou o celular, não tinha mais, porque não tem como você ter um celular sem WhatsApp. E, assim, a lição de moral final que fica, né, até uma das razões para a gente fazer esse programa, era expor com mais clareza dois problemas importantes, né, que a gente já tratou em programas anteriores. O primeiro, né, do último programa, que é justamente da maior empresa monopolista de tecnologia no mercado, ser uma empresa extremamente não inovadora, que na verdade, nesse momento, ela é uma empresa extremamente decadente, quando você visita o ramo em si da tecnologia, né, em questão de inovação e etc. E que ela representa aí o que tem mais de puro sangue do capitalismo atual, né, do monopólio. E é um negócio que não inova, não vai para frente, segura as tecnologias novas, né, e tudo que toca, na verdade, aí faz com que a coisa piore, né? E a Apple, né, que ela é uma empresa aí que ela até hoje rivaliza, né, com a Microsoft em si, ela teve um início aí diferente, né, por mais que hoje também se torne um outro grande monopólio. No final, né, é meio que uma amostra, né, uma simplificada da situação atual que a gente vive, né? As empresas aí no final das contas, o crescimento natural delas leva à formação do monopólio, né? E a formação do monopólio em si é a completa estagnação da própria tecnologia, né? Se tornou já a norma, né? De celular, inclusive da própria Apple, e agora é crescer só em memória, crescer em pixel ou qualquer coisa do tipo, mas sem nenhuma clara renovação. Exatamente, né? Eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui hoje, né? A gente tá chegando ao nosso fim. Eu não sei se o pessoal, o Arthur fez uma consideração, não sei se o Daúde tem alguma consideração final aqui ou se a gente pode terminar, né? Não, é interessante ver que agora também tá bem recente, né? O coisa dos celulares da Xiaomi, né? Que agora tá competindo bastante até com os celulares da Apple, tal, até pelo preço, né, mas pela qualidade do celular, né, que ele comparado com os mesmos celulares nessa faixa de preço, né, uma diferença muito grande, mas enfim.